Boa noite, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos começar a estudar literatura, então nós vamos estudar as escolas literárias, os principais representantes, os principais autores, as suas características. Só que antes disso a gente precisa entender o que é a literatura e como ela está inserida no contexto do Enem. Então a literatura nada mais é do que a arte da imaginação usada de maneira estética na forma da linguagem escrita. É uma arte literária. Então, resumindo, é toda escrita que vem do imaginário e que tem algum valor artístico segundo critérios estéticos. Só que tem que ter muita atenção porque não são todos os livros que são considerados obras literárias. Para ser considerado uma obra literária, precisa ter um reconhecimento por um valor estético e estar ligado a um país, época e gênero. Por isso que os estudiosos eles definem critérios para identificar essas qualidades artísticas, essas qualidades estéticas, que separam as obras literárias dos demais textos, das obras não literárias. E como funciona essa literatura no contexto do Enem? Como ela é aplicada? Esse levantamento foi feito pelo G1 das provas de 2009 a 2016. Aí embaixo está o link, caso vocês queiram acessar para ver das outras disciplinas. Mas aí aponta como sendo 8,3% da expressividade da literatura nas provas de linguagem. Não é muito alta, a literatura pura ela não é tão expressiva no Enem como ela é em outros vestibulares, como da Unesp, por exemplo, que tem uma cobrança de literatura pura muito mais alta, muito maior. Então, no Enem, ela não é cobrada muito a literatura pura. Isso significa que é um tema que deve ser ignorado? Ok, não vou estudar mais? Não. O estudo da literatura ele pode ser usado em outras frentes do Enem e não só em questões que abordem a literatura pura. Então, ele pode ser um auxiliar nas provas de linguagem de ciências humanas, já que muitas vezes os textos ali utilizados, eles são de obras literárias e quando você já conhece o contexto, já conhece as características de determinada escola ou determinada obra, facilita a interpretação. Então, se você já tem um conhecimento prévio sobre aquilo, você já tem uma interpretação maior, você já sabe mais ou menos o que aquele texto representa. Então, já te dá uma vantagem a mais, porque você não precisa ficar ali tentando interpretar, porque você já tem um conhecimento prévio sobre aquilo. Além do mais, ele te dá bagagem cultural. Então, bagagem cultural é todo aquele conhecimento que você tem dos seus estudos convencionais e também das suas experiências particulares, das suas experiências, das suas vivências. E essa bagagem cultural, onde você aplica ela no contexto do Enem? Na redação. Então, a redação ela fica mais rica quando você faz algum paralelo, faz alguma comparação com alguma obra ou escola, isso acaba fazendo com que ela não seja pautada no senso comum. Então, você usa argumentos mais ricos. Então, o estudo da literatura, ele não é exclusivamente para questões, você pode usar ele em outras áreas do Enem. Agora, começando de fato no estudo da literatura, nós temos que entender que ela é dividida em escolas literárias ou movimentos literários, que é o nome dado a todos os acontecimentos históricos que envolvem literatura desde a invenção da escrita até os dias atuais. Então, aí está exemplificada a linha do tempo que nós vamos estudar, tanto a portuguesa como a brasileira, e já deixar salientado que de trovadorismo a romantismo, eu que vou dar, e de realismo a modernismo é o professor Márcio. Outra coisa que já é importante mencionar é que embaixo das escolas estão demarcadas datas. Não decorem datas, não tem essa necessidade. Foquem principalmente em entender o contexto histórico. Entender, não decorar o contexto histórico. É muito importante vocês saberem mais ou menos como estava o mundo naquele período. Sabendo em que contexto histórico essa escola está inserida, vocês vão conseguir mais ou menos ter uma base de que ano isso aconteceu. Mas não é necessário saber certinho. Essa questão de data é mais por formalidade. Não tem necessidade. Nenhum vestibular no mundo vai cobrar qual o início do barroco e qual o seu término. Isso não existe. Nenhum vestibular vai cobrar uma coisa dessa. O que pode cobrar é fazer uma correlação, pode fazer um paralelo entre o contexto histórico e a escola literária, mas nenhum vai cobrar qual a data exata do começo e do fim. Então, não foquem em decorar as datas, foquem em entender o contexto histórico para ter mais ou menos uma noção de que ano aconteceu, de qual período. Mas a data em si não é de grande importância, não tem por que decorar, é mais por questão de formalidade mesmo. E feita toda essa introdução, as devidas recomendações, explicações acerca da literatura, das escolas literárias, nós vamos dar início agora à primeira delas, que é o trovadorismo. Então, o trovadorismo, começando pelo contexto histórico, ele é o estilo de época que predominou na Idade Média. Então, ele é o reflexo da sociedade feudal.
Vocês vão ver isso com mais profundidade em história. Aqui nós só vamos dar uma pincelada para vocês entenderem o que está acontecendo nesse período. Então, a Idade Média ela é caracterizada por uma divisão dos grupos sociais em 3 níveis. É uma pirâmide mesmo. Sendo uma pirâmide, então, quem está no topo? O clero. O clero, então, ele está ali no topo da pirâmide. Na metade, ali abaixo do clero, está a nobreza. E na base, os camponeses e servos. Então, o povo está ali compondo a base da pirâmide. Sendo o clero, então, o topo da pirâmide, é ele que mantém a estabilidade social. Então, a estabilidade social dessa pirâmide, ela é mantida, ela é regida pelo clero, pela religiosidade. Então, a igreja influenciava a sociedade da época, ela influenciava a sociedade feudal. Então, é uma sociedade pautada pelo teocentrismo, que é a crença de que Deus está no centro de tudo. A prioridade, então, do homem medieval é a salvação da alma. Além disso, é nesse período que Portugal está tendo início, que está começando a formação de Portugal. Tanto é que os primeiros textos eles eram escritos em galego-português, que é uma língua que antecede o português moderno, e ele é marcado por uma mistura do latim com outras línguas locais. Trovadorismo, então, vem de trovador, que é o poeta que compunha músicas para acompanhar os poemas que ele escrevia. Então, tem que ter em mente que naquela época a produção literária estava intimamente ligada à música. Então, não é uma poesia como nós conhecemos hoje. Por isso que o trovadorismo ele tem como formato cantigas com instrumentos musicais. Isso acontecia principalmente pela baixa alfabetização que tinha na época. Então, as cantigas eram mais fáceis de serem decoradas. Isso dá para a gente notar mesmo no nosso dia a dia, que é muito mais fácil de decorar uma música que está tocando o tempo inteiro na rádio do que uma matéria da prova, por exemplo. Então, a musicalidade ela é mais fácil de ser decorada pelo povo. Então, era um recurso que era utilizado no trovadorismo. Além disso, quem eram esses trovadores? Eles eram os homens da alta nobreza. Homens da alta nobreza. É importante deixar isso bem frisado, porque vão ter cantigas em que o lírico é feminino. Então, pode gerar uma certa confusão. Então, é sempre pensar que no trovadorismo, os poetas eles eram os homens da alta nobreza. Mesmo que o lírico fosse feminino, o poeta ainda continuava sendo homem da alta nobreza. Outra coisa também é que as cantigas que eram reunidas em coletâneas, elas são chamadas de cancioneiros. E, além das cantigas, nós temos também as novelas de cavalaria, mas elas não são tão importantes como as cantigas. E o marco inicial do trovadorismo é a obra Cantiga da Ribeirinha, que ela foi escrita por Paio Soares de Taveirós, e foi dedicada para Dona Maria Paz Ribeiro, que ela era amante do Dom Sancho I, que ele foi o segundo rei de Portugal. Então, nesse slide, nós temos um esqueminha de como é a divisão das cantigas. Então, elas são divididas em líricas e satíricas, e as líricas são subdivididas em de amor e de amigo, e as satíricas são subdivididas em maldizer e escárnio. E nós vamos ver as características de cada uma delas a partir de agora. As cantigas líricas, elas falam principalmente de sentimentos amorosos. Então, como eu já disse anteriormente, elas são subdivididas em outras duas, que são as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Então, começando pelas cantigas de amor, elas falam sobre sentimentos amorosos, mas é um sentimento amoroso que tem como base o amor medieval. Então, honra, palavra, respeito, são coisas muito presentes, são coisas essenciais no amor medieval. Além disso, tem a questão do amor cortês, que é a declaração a uma dama da corte. E quem está fazendo essa declaração a essa dama da corte? Alguém que está numa posição social abaixo dessa mulher. Então, aí entra outra característica, que é a vassalagem. Essa vassalagem, ela é o distanciamento social, é quando o homem está subalterno à mulher amada. Então, por causa desse distanciamento social, por causa dessa vassalagem, por eles estarem em posições sociais diferentes, existe muito a questão da idealização e do platonismo. Então, esse homem nunca vai ter essa mulher, esse amor nunca vai ser concretizado, então resta ele idealizá-la, resta ele imaginar como seria esse amor. Então, a mulher ela é vista como superior, ela é vista como virtuosa, ela é tão adorada quase como se ela fosse uma santa. Então, aí já entra outra característica, que é a coita amorosa, porque esse amor ele nunca vai ser correspondido, eles estão em posições sociais diferentes. Então, a coita amorosa seria esse sofrimento intenso que o eu lírico carrega por não viver esse amor. Então, o amor medieval ele já é sinônimo de sofrimento. E existe a consciência no eu lírico de que ele nunca será correspondido fisicamente. Então, ele carrega esse sofrimento constantemente por não
concretizar, por não consumar esse amor. Além disso, o eu lírico, como já deu para perceber, ele é um eu lírico masculino. Então, é um homem que está nessa cantiga, que está sofrendo por esse amor. Além disso, é o ambiente em que toda essa situação ocorre é um ambiente mais palaciano. Então, é uma linguagem mais refinada, mais elaborada. Então, aqui nós temos um exemplo de uma cantiga de amor. Então, nessa cantiga diz: Conheço certo homem, ai formosa, que por vossa causa vê chegar a sua morte. Vede quem é e lembrai-vos disso, eu, minha senhora. Conheço certo homem que perto sente de si a morte chegada certamente. Vede quem é e tende-o em mente, eu, minha senhora. Conheço certo homem, escutai isso, que por vós morre e vós desejais que ele parta. Vede quem é e não vos esqueçais dele, eu, minha senhora. Então, nessa cantiga, dá para ver que é uma cantiga de amor, porque dá para encontrar características que a gente viu anteriormente. Então, quando ele diz, ai formosa, minha senhora, ele está se referindo a alguém, ele está se referindo a uma mulher que está acima dele. E aqui já é interessante explicar que a expressão minha senhora é o jeito que ele se refere à mulher amada, mas também é bastante comum encontrar minha senhor, porque na época que os poemas foram produzidos, não existia a palavra senhora, por isso em algumas cantigas é possível que vocês encontrem esse termo de minha senhor. Outra característica também, conheço certo homem. Então já dá para ver que o eu lírico é feminino, ele está falando dele mesmo. Eu conheço certo homem, então esse certo homem seria ele. E a coita amorosa, o sofrimento intenso, que dá para ver no trecho quando ele diz que de si a morte chegada certamente. Então ele está sofrendo tanto que ele está vendo a morte chegar perto dele, ele está vendo a morte levando ele. Então o sofrimento é tão intenso que ele vai morrer por esse sentimento não correspondido. Dando continuidade, nós temos as cantigas de amigo, no qual o amor ele é visto por uma perspectiva mais informal. Então, o eu lírico aqui, que é feminino, já faz uma contraposição com as cantigas de amor, no qual o eu lírico é masculino, mas independente na cantiga de amor ou na de amigo, quem escreve é um homem da nobreza. Então, mesmo que o eu lírico seja feminino, quem escreve ainda é um homem da nobreza. Então, o eu lírico feminino, geralmente uma camponesa, ela desabafa com elementos da natureza, com a amiga, com a mãe ou irmã, ou até mesmo com um amigo, sobre temas como saudade, distância, guerra, coisas que envolvem o amigo. O amigo nessa cantiga é um termo que faz referência ao homem amado, então a pessoa amada, sobre o namorado. E é um homem que é de uma classe superior, o que já é uma oposição à vassalagem que acontece nas cantigas de amor. Então aqui é um sentimento correspondido. Aqui é uma coisa que já foi concretizada, é um amor que já foi concretizado. Então, por isso, não tem uma idealização, não tem tanto platonismo, porque já foi realizado, já foi consumado, é uma coisa correspondida. E por causa disso tem como características muito o saudosismo e um pouco de erotismo também, porque é uma coisa que já foi realizada, já foi concretizada. E também outra coisa é que a linguagem ela é mais popular. Por ser uma linguagem mais popular, devido ao ambiente que é mais campestre, ela é mais simples. Então é muito comum a presença de refrões. Refrões acaba caracterizando mais uma linguagem popular, deixa uma linguagem mais simples. E acaba facilitando a memorização, porque dá ritmo, né, na cantiga. Então aqui um exemplo de uma cantiga de amigo que diz: Ondas do mar de Vigo, se vires meu amigo, por Deus, digam se virá cedo. Ondas do mar revolto, se vires o meu amado, por Deus, digam se virá cedo. Se vires meu amigo, aquele por quem eu suspiro, por Deus, digam se virá cedo. Se vires meu amado, por quem tenho grande cuidado, por Deus, digam se virá cedo. Então aqui dá para ver algumas características de ser uma cantiga de amigo. Então, por exemplo, quando ela diz amigo, amado, dá para ver que é um eu lírico feminino. Quando ela diz digam se virá cedo, demonstra essa saudade, essa vontade dele estar perto. E também ondas do mar de Vigo, então ela faz referência a um elemento da natureza, ela está desabafando com um elemento da natureza. Então essas características apontam como uma cantiga de amigo. A outra divisão das cantigas são as satíricas, que são responsáveis por fazerem críticas à hipocrisia da época. Frequentemente essas críticas elas eram dirigidas ao clero. Então é bem presente o uso de fofocas, vícios e trocadilhos nessas cantigas. E elas são subdivididas em escárnio e maldizer.
As cantigas de escárnio, elas têm como característica fazer uma crítica a uma pessoa ou a algum grupo de forma indireta. Então não tem nenhum nome sendo citado, fica tudo muito implícito, muito na moita. Outra característica é que é uma linguagem mais popular, e por ser uma linguagem mais popular, tem a presença de refrões, porque refrão ajuda na memorização e ajuda na reprodução das cantigas. Outra característica na questão da linguagem é que ela é bem chula, é aquela linguagem feia, aquela linguagem imprópria, não recomendada. Então, essas características de linguagem acabam demonstrando por uma pobreza na construção da cantiga. Então, aqui nós temos um exemplo de uma cantiga de escárnio que diz: sobre vós, Senhora, eu quero dizer verdade, e não já sobre o amor que tenho por vós. Senhora, bem maior é vossa estupidez do que a de quantas outras conheço no mundo, tanto na feiura quanto na maldade. Não vos vence hoje, senão a filha de um rei. Eu não vos amo, nem me perderei de saudade por vós, quando não vos vir. Então ele faz uma crítica, ele fala que a estupidez dela é tão grande, tanto na feiura quanto na maldade, então é uma crítica bem ácida, bem pesada, e é uma crítica indireta, porque em nenhum momento ele cita a pessoa a quem ele está destinando essa crítica. Ele só fala senhora, então ele usa o termo senhora para não falar sobre quem é aquela pessoa, então é uma crítica indireta. É uma crítica pesada, é uma crítica ácida, mas é uma crítica indireta. Já as cantigas de maldizer, elas são bem mais pesadas do que as de escárnio, então o lírico ele não tem a menor polidez, não tem a menor vergonha, sua crítica tem nome, sobrenome, endereço, ela é bem definidinha, então a pessoa sabe que ela está sendo criticada, ela sabe que aquela cantiga é sobre ela, então não existe essa dúvida. E por causa dessa falta de pudor, o vocabulário ele tem a presença de palavrões, é um vocabulário muito chulo, é um vocabulário bem pesado, é um vocabulário muito baixo. E além de querer denunciar, de criticar os fatos, essa cantiga de maldizer ela tem também um caráter difamatório. E aqui um exemplo de uma cantiga de maldizer. Maria Mateu, daqui vou desertar, de cona não achar, o mal me vem. Aquela que a tem, não ma quer dar, e alguém que ma daria, não a tem. Maria Mateu, tão desejosa sois de cona como eu. Quantas conas foi Deus desperdiçar, quanto aqui abundou quem as não a quer. E a outros fê-las muito desejar, a mim e a ti ainda que mulher. Maria Mateu, tão desejosa sois de cona como eu. Então aqui dá pra ver que é uma cantiga de maldizer, porque ele endereça a quem ele está fazendo a crítica. Então tem o nome da pessoa, é uma coisa bem explícita. Ele está criticando Maria Mateu. Além disso, tem que levar em consideração que são épocas diferentes. A gente está falando aqui de Idade Média. Então, o que para nós pode parecer normal, pode parecer bobeira, para a época era muito escandalosa. Então, quando ele diz não ma quer dar, é considerado uma linguagem chula. Então, ela não quer ficar comigo, ela não quer transar comigo. Então, para a época, é considerado uma linguagem chula. Icona também é um palavrão, porque cona é considerada a parte feminina, a parte íntima feminina, e para a época era considerada um palavrão. Então, no resumo da cantiga, ele critica Maria Mateu porque ela não quer ficar com ele, não quer transar com ele, porque ela gosta de mulher, ela gosta de cona tanto quanto ele. Então, fê-las muito a desejar, a mim e a ti ainda que mulher. Então, mesmo que você seja mulher, você gosta da mesma coisa que eu. Então, para a época, era uma coisa que estava sendo de caráter difamatório, estava sendo uma crítica muito pesada. Mesmo que para nós pareça uma coisa boba, para a época era uma coisa muito pesada. Então, nós finalizamos a parte das cantigas, os exemplos, as características, e agora a gente vai entrar numa parte que não tem tanta expressividade a nível de vestibular, mas que é importante mencionar porque aconteceu também na época do trovadorismo. Então, a primeira coisa são os cancioneiros, que, como eu disse lá no começo, são as cantigas reunidas em coletâneas, sendo que o mais importante foi o El Rei Dom Diniz. E a outra coisa é a prosa também que aconteceu no trovadorismo, que são as novelas de cavalaria. Essas prosas, essas novelas de cavalaria, elas retratam as aventuras dos cavalheiros em busca de honra, de lealdade, dos ideais cristãos. Tanto é que a prosa mais famosa é a Demanda do Santo Graal, que seria a busca pelo cálice, o Santo Graal, né, usado por Jesus na última ceia. E para finalizar, para fechar o trovadorismo, eu trouxe essa canção do Chico Buarque, que não é do trovadorismo, não pertence ao trovadorismo, mas que ela poderia ser usada como uma forma de comparação, como uma forma de fazer um paralelo com as características das cantigas. Então, embaixo segue o link da interpretação da Letícia Sabatella, uma interpretação muito, muito bonita. Então, quem não conhece, recomendo que assista. Quem conhece, assiste de novo, porque é uma interpretação muito bonita. Então, nessa canção, o Chico Buarque chama Genil Zeppelin, e o Chico Buarque canta:
De tudo que é nego torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, dos loucos, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem por vir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa para cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Então, não daria para apontar essa música para fazer um paralelo como se ela fosse uma cantiga exclusivamente de maldizer ou uma cantiga exclusivamente de escárnio, mas dá para pegar trechos e fazer um paralelo, por exemplo, quando ele diz joga pedra na Geni. Então ele está fazendo uma crítica explícita, ele está citando nomes, é uma crítica direta, ele está fazendo essa crítica para a Geni. E também pelo linguajar baixo, né, pelo linguajar inadequado, quando ele diz para jogar pedra, que ela é boa para apanhar, então que ela é boa de cuspir, que ela dá para qualquer um. Então também dá para fazer um paralelo como uma cantiga de escárnio, uma cantiga de maldizer. Então eu só trouxe para vocês verem que a literatura ela não é uma caixinha fechada, que ela não é uma coisa que aconteceu lá na Idade Média e que não dá para encontrar comparações nos dias atuais. Então, para vocês verem que a literatura ela é bem mais ampla, que dá para pegar uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás e fazer comparação com uma coisa que aconteceu há 20, 30, 40 anos, que aconteceu ontem, que aconteceu semana passada. Então, façam esse exercício de não falar que tal coisa é trovadorismo, porque não tem como, isso daí vocês realmente estariam cometendo um erro. Mas tentar fazer uma comparação. No que eu usaria isso? Se fosse uma redação, que tema eu poderia fazer esse tipo de comparação? Como eu poderia abordar? Então, fazer esse exercício de comparar esse tipo de coisa, comparar características da literatura, das escolas literárias, com coisas que vocês encontram no dia a dia. Então, é bem interessante isso. Seguindo a linha do tempo, a nossa próxima escola literária é o humanismo. O humanismo ele é um momento de transição, então ele é aquele estilo de época que marca a transição entre a arte medieval e a arte renascentista. Então, o humanismo ele está fazendo aquela transição do teocentrismo que a gente viu lá no trovadorismo, então aquela crença de que Deus está no centro de tudo, para o antropocentrismo, a crença de que o homem é o centro de tudo. Então, além de tudo isso, é o período que está ocorrendo também diversos desenvolvimentos. Então, a imprensa está sendo criada, o comércio está ali borbulhando, está começando a tomar seu espaço, está tendo uma retomada dos valores da cultura greco-romana, as universidades estão sendo criadas, também está tendo o início das grandes navegações, que apesar de ter caráter financeiro e religioso, fortalece o valor do ser humano. Então, o ser humano começa a ter mais autonomia, ele passa a ser visto como a força motriz do universo. Ele passa a ser o responsável pelas suas ações. Então, não é só Deus que conduz a vida na Terra. O ser humano ele também pode ser responsável pelas suas ações. E no meio de tudo isso também tem a ciência, que ela começa a ser usada para explicar os fenômenos que já são existentes. Então, a religião já não é mais a única fonte de conhecimento. A ciência vem para começar a buscar esse espaço de explicação de fenômenos já existentes, para ser usada como fonte de conhecimento. E além disso, a literatura humanista está intimamente ligada ao desenvolvimento dos burgos, das cidades, né? E o desenvolvimento da burguesia, que seria a classe comerciante. Então é um momento em que as relações sociais estão em ampla transformação. As relações sociais estão começando a mudar da maneira que nós conhecemos, dali do trovadorismo, de como nós vimos. Então elas estão começando a ter um outro formato, a ter uma outra conformação. Então, já que o humanismo é esse período, esse momento de transição, é importante nós entendermos a estruturação que tínhamos antes, a estruturação que nós temos aqui e o que vem a seguir. Então, existem dois tipos de divisão de sílabas, as sílabas gramaticais e as sílabas métricas. As sílabas gramaticais é aquela que a gente aprende lá na educação básica, quando a gente entra na escola. E as sílabas métricas são as que compõem os versos de um poema. Então, já dá para ter uma noção que a contagem delas é diferente. Então, nesse exemplo do Vinícius de Moraes, que no verso diz, de tudo ao meu amor serei atento, se eu fosse fazer uma divisão gramatical, ficaria de, tu, do, ao, meu, amor, serei, atento.
Então, essa seria a divisão gramatical, aquela que a gente aprende na educação básica mesmo. Quando eu faço a divisão por sílabas métricas, fica um pouquinho diferente, porque essa divisão passa a ser de acordo com a maneira que eu pronuncio. Então, é contado realmente da maneira que você está falando. Então, ficaria, como está no exemplo abaixo dividido, de, tu, dual, meu amor, serei, a, tem, não conta as sílabas tônicas. Então, ao contrário das sílabas gramaticais, que você separa do, do, ao, nas sílabas métricas, você vai juntar de acordo com a sua pronúncia. Então, você vai contando mesmo. De, tu, do, ao. Como você fala as duas juntas, conta como uma sílaba só. Então, essa é a diferença das sílabas métricas para as sílabas gramaticais. E aí tem duas divisões, a medida velha e a medida nova. Na medida velha, ela é subdividida em redondilhas maior e redondilhas menor. A redondilha menor é quando essa contagem ela é somada a 7, então são 7 sílabas. E quando é chamada de redondilha menor, quando essa contagem de sílabas corresponde a 5. Já a medida nova, elas são os versos decassílabos, que são mais comuns em sonetos. Então, a gente vai ver esses sonetos lá em classicismo. Mas essa medida nova, esses versos em decassílabos, é quando a soma dessa divisão fica em 10. Então, quando você soma e dá, por exemplo, 5 naquele verso, ele é uma medida velha, ele é uma redondilha menor. E assim, de acordo com as outras. Então, ok, nós vimos o conceito, vimos o que é redondilha maior, vimos o que é redondilha menor, que elas englobam a medida velha, vimos o que é a medida nova, que é composta pelos versos decassílabos, quando a divisão das sílabas métricas corresponde a 10. E aqui nesse slide nós vamos ver, então, uma regrinha de como fazer essa divisão. Então, a primeira dica é ler em voz alta. De início pode parecer uma coisa meio doida, mas se a divisão é feita de acordo com o que você fala e da maneira como você ouve, então a maneira mais fácil de você fazer essa divisão é ler em voz alta, ver como fica essa pronúncia em voz alta. Então, no mesmo exemplo do Vinícius de Moraes, já está aí dividido, tenta fazer você em casa e tenta ir contando para ver se você tem alguma dificuldade, para ver se você consegue ir fazendo. Então, ficaria de, tu, dual. Tá vendo que tu, dual, eu juntei o dual, porque quando tem vogais, eu uno elas, que já é a segunda dica, unir vogais. Porque você acaba lendo as duas juntas. Não é sempre que vai dar certo isso, mas geralmente você une essas vogais, e geralmente é no máximo duas também. Então, você já une essas vogais e já lê como uma só. Então, de tudo ao, já uniu as duas e aí você continua a contagem. Então, quando você tem vogais próximas, você une elas e conta como uma sílaba só. A terceira dica é cortar a sílaba final quando ela for tônica. Então, aqui está marcada em amarelinho todas as sílabas, o final tônico. Então, ficaria atento. Só que eu não conto o to, ele é excluído da contagem. Então, minha contagem ela termina no tem. E a quarta dica, a última dica, é procurar padrões. Se o seu primeiro verso na sua contagem deu mais ou menos, sei lá, 9 e nos demais versos está dando 10, então provavelmente é um verso decassílabo. Então procure padrões. Se o primeiro não deu uma coisa muito certa, muito confiável, tenta ir pelos outros versos. Então procure padrões, procure uma coisa mais confiável nos outros versos, que aí é mais fácil. Se o seu primeiro não deu uma coisa muito legal, vai pelos outros, que às vezes te dá um caminho melhor, te dá um norte melhor do que é. Divisão de sílabas métricas é uma coisa meio chatinha mesmo, é uma coisa de prática, não dá pra ficar decorando, é uma coisa que você tem que pegar e ir treinando, 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 até conseguir entender como funciona, e às vezes vai falhar mesmo, faz parte do processo, mas tentem pegar versos que vocês já sabem que tá ali uma característica, então peguem um verso de Camões, que vocês sabem que ele já é um decassílabo, e tentem fazer essa divisão para ver na onde vocês têm dificuldade,
se vocês conseguem fazer certinho, que é de prática mesmo, é uma coisa meio chatinha, que só dá pra saber, pra entender como funciona na prática mesmo. Então treinem bastante, que vez ou outra é uma coisa que aparece no vestibular, não é tão comum, não é tão prevalente, mas vez ou outra acaba aparecendo. Então treinem, pratiquem e qualquer coisa podem me chamar que eu estou à disposição. Agora, voltando para o nosso assunto, para o humanismo em si, nós vamos ver a produção literária, que ela é dividida em três frentes. A historiografia, que são as crônicas do Fernão Lopes, a poesia palaciana e o teatro de Gil Vicente. Então, nós vamos conhecer cada uma dessas características e vamos entender um pouquinho de cada uma delas. Então, começando por Fernão Lopes, ele é o primeiro historiador português e por isso ele recebe a alcunha de pai da historiografia. E além de ser historiador, Fernão Lopes também era um cronista, mas ele não era qualquer cronista. Ele foi considerado, ele é considerado o cronista que revolucionou o jeito de contar a história em Portugal, porque ele não apenas mostrava uma visão fragmentada da sociedade, então ele não relatava só a nobreza não tinha o papel central, o papel principal. Fernão Lopes ele destacava o contexto, então ele destacava as revoluções do século XIV e do século XV e também tinha uma visão de conjunto, de uma visão de um todo. Então ele abordava, além da nobreza, além do contexto das revoluções, ele abordava também o povo, que ele chamava de raia miúda. Então ele fazia essas descrições, ele abordava essas narrativas de forma muito minuciosa. Então eram narrativas que mostravam as pequenas atividades cotidianas da nobreza e que também mostrava a força massiva da opinião pública, além de retratar o patriotismo da raia miúda. Então ele retratava o patriotismo, os ditos populares, as anedotas, entre outras várias coisas que remetiam à vida da população. Então ele falava do rei, falava das fraquezas do rei, então ele não falava só das coisas boas, ele falava também do lado não tão legal da nobreza, mas ele também retratava o contexto como um todo, as revoluções, e também retratava o povo. Ele colocava a raia miúda como destaque também nas suas narrativas. Então não era só a nobreza que recebia destaque, todos esses outros pilares também tinham destaque na sua narrativa. E de uma forma geral, eram relatos vivos, relatos vibrantes que narravam a história de uma forma real e cronológica. Então ele colocava o rei como herói, né? Então, como eu já disse, ele expunha o lado bom da nobreza, mas ele também expunha os defeitos e a população tinha um papel de destaque. E tudo isso foi tão importante, foi tão grandioso, foi tão revolucionário, que até hoje esse material é fonte de estudo e de pesquisa. Outra produção literária é a poesia palaciana. Então lembra que no trovadorismo a gente falava das músicas, dos instrumentos musicais. Aqui não vai ter isso mais. Na poesia palaciana ela tem um rompimento com a música. No máximo vai ter uma harpa no fundo, vai ter uma música de fundo e só. Aqui não tem mais cantiga, não tem instrumentação. Então a poesia ela passa a ser declamada ou lida. Então não é mais uma cantiga. Outra coisa é que os poetas eles idealizam menos, então eles são mais realistas. E outra questão também é na estrutura. A estrutura ela passa a ser com versos decassílabos e redondilhas. Então tudo isso vai convergindo para uma poesia mais refinada. Só que apesar de ser uma poesia mais refinada, o conteúdo dela é muito pobre. Os poetas eles elaboram o conteúdo por meio de glosar o mote, que é um termo que significa escrever ou destrinchar um tema. Então, o que acontecia? Alguém propunha um tema e o autor elaborava uma poesia, ele glosava um mote em cima daquele tema. Então, a poesia palaciana, como o próprio nome diz, ela reflete a vida na corte. Então, ela faz com que tenha um distanciamento do povo. Então, todas essas características fazem ela ficar mais refinada, só que tem um distanciamento do povo e tem uma pobreza de conteúdo. E os autores mais importantes dessa poesia é o Garcia de Rezende e o Gil Vicente. Só que o Gil Vicente ele é mais importante em outra frente literária, que é a que a gente vai falar a seguir. Gil Vicente, que estava ali na poesia palaciana, ele teve mais importância, muito mais importância no teatro. Tanto é que ele é conhecido como o pai do teatro português. Ah, então não existia teatro antes de Gil Vicente. Existia, era praticado no trovadorismo, mas a popularização só aconteceu com Gil Vicente. Sua primeira obra foi o Monólogo do Vaqueiro, que foi criada para comemorar o nascimento do Dom João III, que seria o futuro rei de Portugal. E a partir daí foi inaugurado o Teatro Popular, o teatro não religioso em solo português. E quais são as características do teatro popular vicentino?
Teatro Popular Vicentino, ele não poupava ninguém. Ele satirizava e criticava todos os segmentos da sociedade, então ele não poupava ninguém, ninguém, ninguém. Então, é importante levar em consideração que apesar de Gil Vicente ser considerado um homem inovador, à frente do seu tempo e tudo mais, ele ainda é um homem do seu tempo. Então, ele criticava a superficialidade dos nobres, a corrupção do clero e tudo mais, mas seu ponto de vista ainda era pautado por ideais cristãos e na confiança da igreja como instituição. Então ele criticava, vamos dizer assim, as maçãs podres, ele criticava as pessoas que corrompiam aquela instituição, mas ele não criticava a instituição em si, ele não criticava a igreja em si, ele criticava aquelas pessoas ruins dentro da instituição. E outra coisa também é que é uma literatura de transição, então vai ter os dois lados, vai ter os ideais renascentistas, mas também terão as marcas medievais. Então, características de humanismo com pinceladas antropocêntricas. Então, vai ser uma punição com moralidade, principalmente com o objetivo de moralizar e divertir. E esse objetivo de moralizar e divertir dá para ver no lema Ridendo, Castigare Mores, que é essa ideia de é rindo que se mudam os costumes. Então, Gil Vicente tinha essa intenção de, através do teatro, através daquele momento de descontração, ele fazer com que a sociedade parasse e percebesse que aquela situação não era tão adequada, que não era uma situação muito legal, não era uma coisa muito boa de se fazer. Então, era por meio do teatro, por meio da diversão, que ele queria moralizar as pessoas, que eles queriam que eles entendessem que aquela situação não era adequada. E também é um teatro que ele utiliza tipos sociais. Então, ele vai utilizar a classe dos frágeis, das cortesãs, para representar os personagens. Então, mas ele não está criticando a instituição, ele está criticando aquele tipo social, ele usa o tipo social para criticar aqueles indivíduos que não são bons para aquela instituição. Então, em nenhum momento ele está criticando os padres, né, como um todo, ele está criticando os padres que são ruins. Então, ele usa tipos sociais, ele não nomeia, ele não aponta indivíduos, ele faz essa representação por meio de tipos sociais, para fazer essa crítica direcionada àquelas pessoas ruins dentro daquele tipo social. E outra questão é os personagens planos. Então, são personagens que não têm um aprofundamento psicológico. Os personagens ou são bons ou são personagens ruins. Então, não tem um aprofundamento psicológico, não tem uma complexidade. Isso faz com que tenha também um maniqueísmo, que o maniqueísmo seja muito presente, que é essa ideia de opostos inconciliáveis. Então, bem e mal, escuro e claro. Então, coisas que não tem como serem conciliadas, são coisas totalmente opostas que não tem como ser conciliadas. E a utilização de ironia e de alegoria. Alegoria é quando faz uma representação de uma ideia de forma figurada. Então, por exemplo, no Alto da Lusitânia, uma obra do Gil Vicente, ele coloca duas pessoas, uma chamada Todo Mundo e a outra chamada Ninguém, e representa a ideia de que todo mundo faz determinadas coisas e ninguém faz outras. Então, para exemplificar essa questão da alegoria, eu trouxe um trecho do Alto da Lusitânia, em que tem duas pessoas conversando, o todo mundo e ninguém, e tem o Beelzebub e o Dinato observando. Então, em determinado momento, o Beelzebub fala pro Dinato escrever que ninguém busca consciência e todo mundo o dinheiro, que é essa forma, essa questão da alegoria, que é a utilização da representação de uma ideia de forma figurada. Então, ele pega uma pessoa chamada todo mundo para representar a ideia de todo mundo. Então, todo mundo busca dinheiro. Ele quer representar, ele quer generalizar, ele quer ampliar essa ideia de todo mundo busca dinheiro e também ele quer fazer essa representação na ideia de ninguém. Ninguém busca consciência. Então, essa é a questão da alegoria. É representar uma ideia de forma figurada. Então, todo mundo faz algumas coisas e ninguém faz outras. As produções vicentinas elas são divididas didaticamente em autos e farsas. Os autos são peças teatrais de temática religiosa e são tratados de modo sério ou cômico. Então, eles têm a finalidade de divertir e moralizar. É o ridendo, castigare mores, é rindo que se mudam os costumes. E ela é considerada profana, porque elas acontecem fora dos ambientes religiosos, então fora das igrejas, e também acontecem fora dos palácios, então elas vão acontecer ali nas cidades mesmo, para o povo. E aí nós temos a trilogia das barcas, com destaque para o Alto da Barca do Inferno. No Alto da Barca do Inferno, nós temos um cais, onde tem dois barqueiros. Um conduz para o céu e o outro para o inferno.
A partir daí vão surgindo vários personagens tipo que vão representando determinadas classes sociais. E o título da obra, de uma maneira geral, ele faz referência aos candidatos, a maioria deles, que acaba sendo encaminhada para o inferno, pois é o alto, de uma maneira geral, o alto da barca, ele é um alto que aborda a moralidade, o julgamento das almas. E com essa obra é possível ter uma ideia muito clara, mais ou menos, assim, ter uma noção de como é a sociedade portuguesa do século XVI. Então você consegue perceber a corrupção do clero, consegue ver a superficialidade da nobreza. Então, conforme você vai vendo os personagens adentrando no cais e expondo suas histórias e tudo mais, os personagens tipos, você consegue ter uma noção mais ou menos de como era a sociedade daquela época, como aquela sociedade se portava. E as farsas, em contrapartida, elas são peças cômicas, curtas, de um só ato, com temas extraídos do cotidiano, e tem poucos personagens e visa principalmente a diversão. E aí, como destaque, nós temos a farsa de Inês Pereira. Na farsa de Inês Pereira, Gil Vicente ele foi desafiado a glosar um mote. Então, deram um mote para ele e ele foi desafiado a fazer uma farsa a partir disso. Então, o mote era: mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Então, a farsa de Inês Pereira conta a história da Inês, que era uma moça bonita, solteira, que passava o dia inteiro com tarefas domésticas. E ela não gostava disso de jeito nenhum, e ela via no casamento a solução para se livrar dessa vida, porque ela detestava. E aí, o Pero Vaz vê que ela quer se casar e demonstra suas intenções de casamento para ela. Mas a Inês acaba achando ele ridículo, não acha que ele é educado, que tem boas maneiras, que ele não tem traquejo social, enfim. Ela não acha que ele é o tipo de noivo ideal para ela e acaba dispensando o Pero Vaz. Nisso surge o Brás da Mata e ele aparenta ser o noivo ideal. Ele é o noivo que Inês pediu a Deus. Ele é educado, ele é bonito, ele trata ela super bem. E aí ela decide que é com ele que ela quer se casar e acaba se casando com o Brás da Mata. Ok. Com isso, depois do casamento, o Brás ele se mostra muito grosseiro, ele mantém a Inês presa em casa, ele não deixa mais ela nem ir na missa, não deixa ela nem ficar na janela. Então ele prende a Inês, deixa ela numa vida totalmente infeliz e ela detesta aquilo. E aí, depois de um tempo, o Brás da Mata, ele vai pra guerra e acaba morrendo por lá. E a Inês nem esconde, ela fica super feliz que ele morreu, que ela não vai ter que mais passar por isso, que ela vai se libertar dessa vida. E aí ela acaba resolvendo se casar com o Pero Vaz, aquele lá do começo que ela achou que não daria certo porque ele era ridículo. Aí ele proporciona a ela tudo que ela queria, ela tem liberdade, ela pode fazer tudo o que ela quiser, então ela tá no céu, ela tá do jeito que ela sempre desejou. E aí, um belo dia, aparece um ermitão, que é um religioso, né? E ele é um ermitão que, na verdade, é um antigo namorado da Inês, e ele acaba se insinuando e os dois acabam marcando um encontro. E aí, nesse encontro, ela pede pro Pero Vaz levar ela com pretexto que é por cargo religioso, por vontade religiosa. E durante um caminho tem um rio e o Pero Vaz vai colocar a Inês nas costas para atravessar o rio e ela começa a cantarolar uma música que faz referência à infidelidade dela e à mansidão, o corno que o Pero Vaz se tornou. E aí, resumindo a história toda, quer dizer o quê? Que mais vale um asno que me carregue, então mais vale um cara sem boas maneiras, um cara ridículo, que faça tudo o que eu quero, do que um cavalo, então aquele todo educado, todo bonito, todo aparentemente a pessoa ideal, que só me trata mal, que só pisa nas pessoas. Então, mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. E aí foi através desse glossário mote, desse mote que propuseram para o Gil Vicente que ele compôs essa farsa de Inês Pereira. E aí ficou muito famosa, é uma farsa que tem muito destaque no humanismo. E com isso nós finalizamos o humanismo e nós começamos agora o classicismo. Meninas e meninos, estamos chegando ao fim da nossa jornada literária, então estamos caminhando para a nossa última escola literária do dia de hoje. Nas próximas aulas teremos mais algumas. E agora nós vamos falar um pouquinho do classicismo. O classicismo na literatura, ele é fruto do Renascimento. Então, ele é inspirado em antigos escritores italianos por recuperar a antiguidade clássica. Além disso, ele marca o fim da Idade Média e a entrada na Idade Moderna.
E a poesia classicista, ela reflete a forma como o universo europeu foi se ampliando em várias áreas do saber humano. Então, o classicismo, ele está ali presente no contexto português. Então, ele está ali na vontade de ir às Índias, no Vasco da Gama, no Dom Sebastião, entre várias outras coisas que representam esse período. Período esse, de uma forma geral, que é de intensa transformação. Então tem muita coisa acontecendo, tá borbulhando transformação, então vai ter reforma protestante, vai ter contra-reforma, tá cheio de coisa acontecendo aqui nesse momento. É um período de intensa transformação mesmo. E o principal representante dessa escola literária é Camões. Então Camões é como se Camões fosse classicismo e o classicismo fosse Camões. Por isso acaba sendo um período muito curto da história. E não é por ser um período curto que deve ser considerado irrelevante passar batido. O classicismo é uma escola literária muito marcante, muito presente, que tem características muito fortes. Então ele vai ter ali a mitologia, vai ter o resgate, o retorno à cultura clássica, à cultura greco-romana, andando junto com a fé católica. Então vai ser a cultura clássica, a cultura greco-romana caminhando junto, lado a lado com a fé católica. Além disso, a construção, o uso de diversos decassílabos, de soneto, é visando o hedonismo, que é essa busca pelo belo, pelo prazer, é o ideal platônico de beleza. Então vai ter um rigor formal muito grande na construção do classicismo. Mesmo com esse rigor formal, com todo esse rigor formal, tem um equilíbrio muito grande. Esse equilíbrio, ele preza pela harmonia. Então é o equilíbrio que soma o racionalismo, uma objetividade que preza, que visa a harmonia, para ficar uma coisa harmônica. Então tem um rigor formal muito forte, muito presente, mas também tem um equilíbrio, tem um racionalismo, tem uma objetividade. Então é uma coisa harmônica, é uma coisa que visa o belo, mas também visa a harmonia. E agora nós chegamos na grande estrela do classicismo, Luís Vaz de Camões. Camões ele é um dos mais conhecidos e aclamados poetas portugueses, e apesar disso não tem tantos dados precisos sobre a sua vida, sobre sua trajetória, não tem tanta coisa assim, esses dados são bem escassos. O que se sabe é que ele estudou porque ele tinha um amplo conhecimento, ele tinha profundo conhecimento sobre a literatura clássica, sobre a literatura greco-romana. Isso indica que ele era de uma pequena nobreza. E além disso, ele participou de guerra, ele esteve ativamente na expansão ultramarina e ele possuía também uma grande amizade com o rei Dom Sebastião. E ao que tudo indica, ele acabou morrendo na pobreza. Então, a obra de Camões ela é toda escrita em versos, sendo o teatro e a poesia sendo subdividida em épica e lírica. Aqui nós vamos abordar só a parte de poesia dele, porque no teatro ele não teve tanto destaque assim, e foi na poesia que ele se revelou um grande poeta, um grande escritor. A lírica de Camões ela aborda temas como o amor, a mutabilidade, o desconcerto do mundo. Então ele traz a questão do maneirismo, que são esses desequilíbrios, desconcertos, as incertezas. Então ele vai tratando de conflitos dolorosos e da busca frustrada, tanto pelo equilíbrio de si mesmo, como o equilíbrio do mundo à sua volta. Outro ponto que ele levanta é a idealização amorosa. Então é o conceito de que a amada tem razão sim em desprezar o poeta. Outro ponto é a religiosidade muito presente e o retorno aos clássicos por meio do bem, do belo e da verdade. Além disso, tem o emprego de muitas figuras de linguagem, que foi o que a gente viu na aula passada. Então, vão ter antíteses, vão ter paradoxos, vão ter hipérbatos. E essa lírica ela é escrita em sonetos. Então, vão ter tanto medidas velhas, né? Redondilhas maior e redondilhas menor, como medida nova, que são os decassílabos. Então, Camões ele não escrevia só em medidas novas, ele também escreveu em medidas velhas. E aqui um exemplo de uma lírica muito famosa, que vocês já devem ter visto por aí, já devem ter visto em algum contexto. Então, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Então, aqui dá para encontrar essa questão da frustração, da busca pelo equilíbrio de si mesmo, dele tentar entender o que é esse amor. Dá para ver as figuras de linguagem, então quando ele diz é dor que desatina sem doer, amor é fogo que arde sem se ver, então dá para encontrar alguma das características do Camões lírico aqui. E a outra parte da poesia de Camões é a epopeia, que na antiguidade clássica se caracterizava pela celebração dos feitos heróicos e os acontecimentos grandiosos que demonstravam a bravura de um povo, que era simbolicamente representada por a figura de um herói. Então, a epopeia é um poema extenso que narra os feitos de um herói que é símbolo de um coletivo.
Então, Camões, nessa época, Portugal estava no auge, Portugal estava desbravando os mares, Portugal era a nação mais importante da Europa. Então, Camões foi e fez essa epopeia portuguesa como uma imitação da Ilíada e da Odisseia de Homero e da Eneida de Virgílio, que representam, respectivamente, o poderio grego e o Império Romano, para mostrar que Portugal estava tão no auge, estava tão grande, que ele poderia ser comparado a essas duas nações, ou poderia ser até maior do que essas duas nações. Então, ele fez essa imitação. E nessa epopeia de Camões, ele pega o herói individual, que são os feitos do Vasco da Gama, para representar o coletivo, para representar o povo português que estava no seu auge, que estava desbravando os mares, estava conquistando tudo e mais um pouco. E tanto é que num trecho ele diz que eu canto o ilustre peito lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Portugal estava tão no ápice que eles consideravam que até os mares estavam obedecendo a eles, até os mares estavam se curvando. Então, até Netuno e Marte obedeceram. Então, além dos mares, Netuno e Marte estavam obedecendo à grandeza de Portugal. Então, a epopeia de Camões é justamente para enaltecer esse momento de Portugal. É um momento que Portugal está no auge, está na sua melhor fase. Então, é uma obra toda para enaltecer Portugal, para enaltecer o povo português e seus feitos. E esse poema épico que nós estamos falando é Os Lusíadas, de 1572, que tem como assunto principal a viagem de Vasco da Gama às Índias. Então, é através dessa viagem que ocorre toda essa exaltação do povo português, essa exaltação dos feitos portugueses. Como é característica de Camões, como a gente já viu anteriormente, tem um rigor formal muito amplo, muito forte, muito presente. Nós vamos ver a estrutura no próximo slide, mas já deixo adiantado que tem um rigor muito presente na obra. E ele é considerado o maior poema épico da língua portuguesa e foi publicado com o apoio do rei Dom Sebastião. E é importante salientar que Dom Sebastião e Camões eles eram muito amigos, tanto é que Dom Sebastião apoiou a publicação de Os Lusíadas. E em Portugal, Dom Sebastião ele sumiu, né, numa guerra e tudo mais. Vocês vão ver isso com mais profundidade, com mais detalhes em história, né? Não tenho nem propriedade para falar certinho sobre isso. Mas começou a surgir, depois disso Portugal desandou e começou a surgir a crença do sebastianismo, que é a crença, a ideia de que Dom Sebastião ia voltar e elevar, retornar Portugal para os dias de glória. Porque como depois do sumiço de Dom Sebastião, Portugal só desandou e acreditavam, né, atribuíam essa ladeira abaixo ao sumiço de Dom Sebastião, começou a acreditar que Dom Sebastião voltaria e elevaria Portugal para os dias de glória novamente. Então, essa crença sebastianista. Como tem uma parte de Os Lusíadas que é dedicado ao Dom Sebastião, é dedicado devido a desse apoio para a publicação. Não é dedicado porque Camões acreditava, né, nesse sebastianismo. Não, eles eram muito amigos. Dom Sebastião apoiou a publicação de Os Lusíadas e por isso houve a dedicatória no livro para Dom Sebastião. Mas Camões não era sebastianista, porque essa crença começou a surgir depois, Camões nem estava vivo, enfim. Camões não é sebastianista. Mas voltando para a obra em si, para as características, é muito presente esse sentimento heróico, esse sentimento de nação, de estar conquistando, de estar merecendo, de ser uma nação que consegue, de que pode fazer aquilo, que está desbravando, que é uma nação grande. Então, é muito presente esse sentimento heróico. Outra coisa é a história mitológica, que também está muito presente ao tempo inteiro no livro. Então, o tempo inteiro vai ter citações, vão ter ninfas, vão ter deuses. Então, o tempo inteiro tem referência a essa história mitológica. E também tem os ideais renascentistas. Então, vai estar ali os ideais nacionalistas, os ideais cristãos, líricos, os ideais clássicos, os ideais barrocos. Então, vai estar tudo ali um pouco misturado. E aí junta tudo, que é essa grande obra, que é Os Lusíadas. Então, Os Lusíadas, ele é um hino ao povo português, ele é um poema narrativo composto por 8.816 versos, dividido em 10 cantos, com mais ou menos 100 estrofes cada, e cada estrofe tem 8 versos decassílabos, esquema rítmico AB, 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 CC.
E os Lusíadas, eles seguem a estrutura da epopeia clássica, que é proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Então, antes de continuar na obra, nos Lusíadas, só fazer uma pausa para explicar o que é o esquema rítmico e quais são os tipos de rima. Então, existem as intercaladas, as interpoladas, as emparelhadas, mistas e brancas. Então, as intercaladas é quando estão intercaladas mesmo. Então, vento está intercalado com chama. Então, vento rima com pressentimento, mas tem chama no meio. Então, tem uma rima intercalando entre elas. Então, fica A, B, A, B. Vento rima com pressentimento, chama com drama e elas estão intercaladas. Interpoladas é quando elas estão em extremidades e tem outras duas no meio. Então, pranto rima com espanto, que estão nas extremidades, e bruma rima com espuma, que está ali no meio. Então, fica A, B, B, A. E as emparelhadas é quando estão seguidas. Então, bonde, onde, adeus, seus. A, B, B. As mistas é quando você encontra mais de uma, intercalada, interpolada, emparelhadas no mesmo verso. E as brancas é quando não existe rima. Então, não existe rima, é considerada branca. Então, como eu disse anteriormente, a epopeia clássica é formada de 5 partes: a proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. A proposição ela é o assunto a ser abordado, a ser narrado. Então, ele vai fazer a apresentação da obra, a síntese do assunto, ele vai ressaltar o heroísmo e o antropocentrismo. Na invocação, ele vai invocar musas para ajudar. Então, vai invocar musas para dar inspiração a ele. Na dedicatória, ele faz uma dedicação ao rei Dom Sebastião, de quem ele era grande amigo e de quem ele teve apoio para a publicação dos Lusíadas. Lembrando que ele não é sebastianista, né? O Dom Sebastião ele ainda estava governando, não tinha nem indícios de que ele ia desaparecer, então Camões não é sebastianista, ele não é considerado sebastianista. E a quarta parte é a história em si, é a narração. Então, toda a viagem de Vasco da Gama às Índias, a narrativa da história de Portugal, as lutas, as intervenções dos deuses do Olimpo. Então, na narração vai ser toda a história. Então, vai ser tudo aqui descrito o que aconteceu. E, por último, a quinta parte é o epílogo, que é o fechamento da obra. Então, são as críticas, as lamentações sobre a realidade do Portugal. O tom dessas últimas 12 estrofes, ele é bem pessimista. Então, Camões ele vai se dirigir a Calíope, que é a musa, então muito lamentoso, então muito pessimista, e ele vai criticar a decadência da nação. É como se ele estivesse prevendo que Portugal ia entrar numa derrocada, como se ele estivesse prevendo que se Portugal não mudasse a postura dele, ele ia acabar com toda aquela glória que ele tinha conquistado. Então ele faz esse epílogo com esse tom pessimista, com essas críticas. E 2 episódios que é importante salientar, que é importante mencionar, é o episódio do Velho do Rastelo e o episódio do Gigante Adamastor. O episódio do Velho do Rastelo, ele acontece no canto 4 e ele traz um aspecto de um profeta. Ele traz a atenção para o lado negativo do expansionismo português. Então, ele é para o despertar da vaidade e da cobiça. Na voz do Velho do Rastelo, o poeta ele adverte que a fama é infame e a vaidade o grande engano dos homens. Então, ele traz para esse ponto negativo do expansionismo português. E o outro episódio é o episódio do Gigante Adamastor, que é logo após o episódio do Velho do Rastelo. E então é o encontro com o Gigante Adamastor, o qual ele personifica a força da natureza sobre a tecnologia humana e traz grandes dificuldades à viagem. Então é o momento ali de passagem do Cabo das Tormentas, que hoje em dia é o Cabo da Boa Esperança. Então é um momento que é como se ele estivesse dando eco à crítica apresentada pelo Velho do Rastelo. Então ele profetiza as desgraças aos navegadores que pretendem os novos caminhos para a Índia, né, que pretendem alçar os novos caminhos para a Índia, advertindo que essas viagens resultariam em guerras, em naufrágios, em perdições, em misérias. E além disso, ele também aborda o tema do amor honesto e da libertação do corpo pela alma. Então é como se ele estivesse dando eco para o episódio do Velho do Rastelo. Então a aula de hoje é isso, pessoal. Estou deixando disponível as páginas para leitura complementar da apostila do ESAG. Então, estudem o conteúdo de hoje, façam a lista de exercícios que vai estar disponível lá no Drive, anotem as dúvidas que forem surgindo ao longo do caminho, tragam na monitoria, se não for possível, estou disponível no privado, caso vocês queiram conversar. E obrigada por ter permanecido até o final, obrigada por ter acompanhado a aula de hoje.
Nos vemos na próxima. Beijos e bons estudos!